Estamos começando mais um programa juntos, um programa de entrevistas transmitido aqui pela E-Paraná. Todo sábado às 7 da manhã nós levamos até você um conteúdo relevante e ao final uma reflexão bíblica do tema que foi tratado aqui. Você sabia que 46% da população brasileira possui algum tipo de deficiência? Sim, 46% da população possui algum tipo de deficiência, seja deficiência motora, visual, auditiva, intelectual ou mental. Para pensar um pouquinho sobre os deficientes ou a pessoa com deficiência, nós recebemos aqui no nosso estúdio o pastor Adoniran. Pastor Adoniran, prazer em recebê-lo aqui, poder conversar um pouquinho sobre deficiente ou eficiente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E para nós é eficiente. Que bacana. Eu quero saber um pouquinho sobre eficiente, deficiente. Eu acredito que o telespectador vai aprender um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, o grande dilema para a gente que não está envolvido diretamente com a pessoa que possui algum tipo de deficiência é como chamar. Portador de necessidades especiais, é uma pessoa portadora de deficiência ou é uma pessoa com deficiência? Explica pra gente um pouquinho sobre como eu devo me comunicar ou chamar essas pessoas. Veja bem, nós tivemos uma reunião em Brasília e nessa reunião todas as pessoas com deficiência decidiram se chamar pessoa, porque aí reflete a sua identidade como pessoa, com deficiência, que daí vai falar sobre a sua limitação. Então, correto mesmo é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, legal. Então, nós já aprendemos um pouquinho que pessoa com deficiência. Me conta um pouquinho sobre esse ministério. Hoje você está atuando no ministério com deficientes, um ministério chamado de eficientes, ali na primeira igreja de Curitiba. Isso. Há quanto tempo você está lá e por que teve essa iniciativa de trabalhar com a pessoa com deficiência? Olha, eu estou há 11 anos na primeira igreja batista de Curitiba. Eu não tenho um marco zero, assim, o primeiro dia, como eu comecei, por que eu decidi, mas eu tenho uma história toda de relação com pessoas com deficiência. A minha avó era uma deficiente visual, uma cega. Ela cuidou de 12 filhos, mesmo sendo cega. Ajudou todos nós, netos, filhos, a se aproximar um pouco mais de Deus. Eu aprendi língua de sinais com meus primos surdos. Depois, obviamente, eu tive que fazer um curso para compreender, para entender corretamente a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, a Libras, né? Eu também tive relações de amizade muito intensa, muito forte com primos com alguma deficiência intelectual ou deficiência motora. Então, na minha concepção, desde antes de nascer, como diz a palavra mesmo, né, Deus me escolheu para desenvolver esse trabalho com pessoas com deficiência. Na PIB, na Primeira Igreja Batista de Curitiba, eu vou fazer 11 anos trabalhando com pessoas com deficiência e, para mim, é uma realização pessoal, além de ser uma realização ministerial. Foi você que começou esse ministério ali ou ele já existia? O Ministério com Surdos começou em 1984, ou seja, eu tinha 4 anos nessa época. Mas ele foi um dos primeiros ministérios do Brasil, tanto que a língua de sinais não tinha na época nem essa nomenclatura, né? Língua de sinais. Quando as pessoas iam fazer algum curso, era linguagem de mímica ou mímica, faziam um curso de mímica. Porém, quando nós iniciamos isso na igreja, se levantou uma necessidade de criarem também sinais bíblicos. E a primeira igreja batista de Curitiba foi que desenhou, foi quem criou, foi quem fez os estudos, desenvolveu os estudos sobre os sinais bíblicos que são usados no Brasil inteiro, em diversas igrejas que têm o trabalho com surdos. Esse trabalho iniciou-se ali, o desenvolvimento de sinais bíblicos. E você falou que já tem um tempo que a primeira igreja já desenvolve, antes mesmo de você. Exatamente. Você tinha 4 anos de idade. Tinha 4 anos de idade. E isso daí foi a primeira igreja que iniciou ou a primeira igreja só deu sequência? Já existia isso no Brasil? Olha, no Brasil começou em 1979,
Nós tivemos um pastor americano que veio dedicar um mês da sua vida para fazer o primeiro acampamento para surdos no Brasil, foi em Campinas. E nesse primeiro acampamento nós tivemos 100 surdos, né? E esses surdos que participaram do acampamento, todos tiveram um encontro com Jesus, um encontro com Deus, transformando então a sua vida e aprendendo diversas coisas acerca de si mesmo e, obviamente, de Deus. E depois disso não parou mais, né? Em 84 começou na primeira igreja batista de Curitiba, em 85 começou numa igreja no Maranhão também, Igreja Batista Getsemane, e outras igrejas foram assimilando essa visão, que eu entendo que é uma visão de Deus, de aceitar pessoas com deficiência na igreja. No caso da PIB, nós começamos depois, quando eu cheguei por ter essa experiência com pessoas com deficiência, um trabalho que já existia de forma embrionária, um trabalho com deficientes visuais, né, popularmente conhecido como cegos, e depois um trabalho com deficientes motores, com cadeirantes, muletantes e algumas pessoas com dificuldade de locomoção, e recentemente um trabalho com deficientes intelectuais e mentais. Então, hoje nós atuamos em quase todas as áreas de pessoas com deficiência, observando tanto a pessoa com deficiência quanto a sua família, que nós entendemos que precisamos ter essa visão global, né, do todo mesmo, que não é só a pessoa com deficiência que precisa dessa atenção, desse cuidado, mas a sua família também. Você falou da amplitude desse atendimento, né, e você já cita a família, mas antes de falar da família, eu estou olhando na tua camisa o logotipo e a referência ao D extraído do deficiente e ficando a palavra eficiente. Conta pra gente um pouquinho qual que é a aplicação, quais são as atividades hoje que o Ministério Eficiente tem proporcionado. Olha, são muitas atividades. Nós temos retiros, nós temos encontros semanais, nós temos estudos na casa, nós temos diversas atividades, tanto para a pessoa com deficiência quanto para a família. Nós temos, por exemplo, um encontro uma vez por mês para pais de autistas, né, onde eles trocam ideias, onde eles se apoiam, oram juntos, aprendem alguma coisa sobre a própria deficiência. São inúmeras atividades durante a semana inteira. Você hoje conta com uma equipe de voluntários, como que vocês hoje têm atendido? Você faz referência do atendimento não só à pessoa com deficiência, mas também à sua família. Hoje a equipe a qual você atua é uma equipe pequena, uma equipe grande, como que tem sido isso? É uma equipe gigantesca, na realidade, porque nós entendemos que para cada pessoa com deficiência, nós precisamos de um voluntário. Então, hoje, atuando nesse projeto, nós temos cerca de 600 pessoas, entre deficientes, pessoas com deficiência e voluntários, né? É óbvio que nós temos pessoas contratadas também, que é um time bem focado. Então, para o grupo de deficientes motores, nós temos alguém, para o de deficientes intelectuais, nós temos uma outra pessoa, os surdos, outra pessoa, os deficientes visuais, outra pessoa. Então, são líderes focados na sua área que, claro, não tem impeditivo nenhum de também se envolver em outra área como voluntário, mas ele tem a sua área de foco. E assim a gente vai desenvolvendo esse trabalho de uma maneira muito produtiva para todo o ministério e entendemos que para todo o reino de Deus também. Legal. Pastora Adoniran, eu preciso parar um pouquinho, segurar a sua entrevista, que nós precisamos ir por um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Olá, querido espectador. Eu sou o pastor Claudinei e estou falando aqui de Paranaguá. Quero fazer um convite a você da região do litoral. Você que acompanha os nossos programas de televisão e quer saber mais sobre o amor de Deus, saiba que existe 47 igrejas e congregações espalhadas no nosso litoral. Certamente uma igreja está perto de você. No nosso site que aparece aqui na tela, você vai poder acompanhar uma lista completa de todos os endereços. Visite uma das nossas igrejas e que Deus te abençoe e fique conosco. Estamos recebendo aqui hoje o pastor Adoniran Melo. Ele é pastor na Primeira Igreja Batista de Curitiba e atua no Ministério Eficiente. Pastor Adoniran, me diga uma coisa. Quais são os cuidados
que hoje o ministério, as pessoas que atuam juntamente contigo, precisam ter em cada grupo ou em cada categoria, né, dos deficientes? Legal. Essa é uma pergunta muito boa, porque quando você pensa em começar um trabalho desse numa igreja, você tem alguns medos, né? Puxa, mas eu não sei como lidar, eu não sei como é que eu vou fazer. E nós entendemos, no primeiro passo que nós demos, que cada categoria acaba tendo uma linguagem de comunicação diferente. É óbvio que a língua de sinais precisa ser aprendida para se trabalhar com surdos. Mas nós temos vários voluntários e familiares que não sabem a língua de sinais e nem por isso deixaram de atuar, de trabalhar com surdos. Muito pelo contrário. Acredito que a linguagem mais profunda, o cuidado mais profundo que eles podem revelar esse carinho é o amor. Então, o requisito primordial para trabalhar com qualquer categoria precisa ser o amor pelas pessoas, pelo indivíduo, né? Como Jesus declarou o seu amor por todas as pessoas, se você quer trabalhar com qualquer categoria, você precisa ter o amor. Nós oferecemos treinamentos para os voluntários, então antes deles começarem, ou no decorrer do serviço deles, nós chegamos ao lado e vamos, olha, faz isso, trabalha assim, fala desse jeito, conduz dessa forma. Um exemplo. Quando você quer ajudar uma pessoa com deficiência visual na rua, você não pode chegar e pegar o braço dela e vamos que eu vou te ajudar a atravessar a rua. Não. O correto é você chegar ao lado, tocar no ombro ou no braço e falar, você precisa de ajuda? Se identificando, obviamente. Oi, eu sou a Dona Irã, você precisa de ajuda? Porque não significa que uma pessoa deficiente visual está parada na rua que está precisando de ajuda, talvez ele está esperando alguém, ou ele está ali porque combinou de encontrar uma outra pessoa naquele lugar, ou dali ele vai para um outro lugar. Enfim, não é porque ele está ali parado que ele precisa de ajuda. Então você se identifica e aí sim, se ele precisar, você ajuda. Um cadeirante também, às vezes ele usa uma cadeira motorizada, ele não precisa de ajuda. Então nós oferecemos essa bagagem de treinamento para que a pessoa, quando for servir uma pessoa com deficiência, seja eficiente também. Nós não queremos só o nome, uma nomenclatura que fala sobre esse ministério, mas pessoas eficientes dedicadas a essas pessoas. No Ministério Eficiente, hoje, que você coordena, qual é a atividade mais procurada? A atividade mais procurada? O curso de Libras, com certeza. O curso de Libras. Durante esses anos, eu acredito que nós já treinamos mais de 15 mil pessoas. Né? São pessoas da sociedade em geral que procuram esse curso para, de alguma forma, poder auxiliar os surdos, né? E essa é uma comunicação que acaba se tornando, dentro do seu currículo, uma nova língua, porque a Libras são poucas pessoas que sabem disso, mas ela é uma segunda língua, uma língua oficial no Brasil. O Brasil tem duas línguas, então, oficiais, né? Na realidade, três. A primeira é o português, obviamente, o português brasileiro, né? Nós temos a língua brasileira de sinais e uma língua de sinais, uma língua gestual de índios, chama Urubu-Capô, que é uma língua de uma aldeia indígena que todos usam essa língua de sinais e foi oficializada, então, como língua também gestual brasileira. Então, no Brasil, nós temos 3 línguas. As pessoas que fazem o curso acabam se tornando bilíngues. E a pessoa com deficiência, ela participando do Ministério Eficiente, qual é a atividade que ela mais procura? Olha, a atividade mais procurada quando ela participa são os eventos que a gente faz, por exemplo, o retiro. Nós tivemos agora o primeiro retiro para pessoas com deficiência, nós abrimos 100 vagas. Em 2 semanas nós fechamos as vagas, porque a procura foi tão intensa, porque algumas pessoas com deficiência nunca, veja bem, nunca puderam participar de um retiro, por causa das limitações de acessibilidade e diversas outras limitações que elas enfrentam no dia a dia de igreja mesmo, de escola, no dia a dia da sociedade. Você dizia nos bastidores que
você enquanto coordenador desse ministério, pastoreando essas pessoas, por cerca de 5 anos estavam procurando um local Exatamente. que oferecesse acessibilidade para poder receber essas pessoas. Exatamente. Então eu acredito que para essas pessoas foi um marco, né? Foi um marco sem dúvida alguma, porque pôde reuni-las, né, uma apoiando a outra. Foi muito interessante, porque nós tínhamos todas as categorias de deficiência representadas e o nosso medo era como vai ser, o que vai acontecer. Só que foi incrível, apaixonante, emocionante, porque nós víamos surdos conduzindo cadeirantes, cadeirantes ajudando pessoas com deficiência visual, e foi uma comunhão, uma comoção, uma experiência incrível mesmo, de Deus. Que legal. Pastor, no início do programa, eu trouxe um número dizendo que cerca de 46% da população do Brasil possui algum tipo de deficiência. Visitando algumas igrejas, são poucas que hoje possuem um ministério para trabalhar com essas pessoas com alguma deficiência. E a gente percebe que estas pessoas, essa fatia da população que possui algum tipo de deficiência, acabam não indo às igrejas. Você considera que falta o quê das igrejas hoje em atender e em receber essas pessoas? Bem, eu não quero ser pessimista ou de repente passar uma mensagem negativa, mas sem dúvida alguma falta um pouquinho de visão, porque quando você observa as limitações ou os limitadores, você vê que uma pessoa com deficiência, quando é convidada para uma igreja, é óbvio que cadeiras às vezes vão limitar, assentos, né, vão limitar, algumas escadas limitam, mas as barreiras atitudinais são as piores barreiras. Então, a primeira coisa que uma igreja precisa fazer é entender que esse povo, 46% da população brasileira, é um povo no Brasil ainda não alcançado. É um projeto missionário ambicioso esse. Você olhar para pessoas com deficiência e começar um projeto na sua igreja para atender essas pessoas. Sem dúvida alguma, esse número é maior do que muitos países do mundo. Esse número de pessoas é um número expressivo. E se você olha, por exemplo, para Lucas capítulo 14, quando Jesus fala uma parábola do banquete, no final da parábola, quando as pessoas ditas normais ou pessoas comuns, como eu e você, não aceitam esse convite do Senhor, o Senhor ordena ao seu servo, então vá aos valados, aos campos, às vielas, às ruas, e chamem todos os pobres que você encontrar. E curiosamente, ele cita, chamem as pessoas com deficiência. Ali ele cita nomes como que remontam à pessoa com deficiência motora, à pessoa com deficiência visual. Então você percebe que o próprio Jesus tinha essa visão de incluir essas pessoas no seio da igreja. Mas algumas igrejas ainda não entenderam isso como uma missão da igreja. Um outro texto, por exemplo, que eu me recordo de 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo fala sobre a questão do corpo de Cristo. E no versículo 22, de forma muito espantosa, para mim ele diz assim, aquelas partes do corpo que parecem ser as menos importantes ou de menos valor, ou eu podia parafrasear dizendo, aquelas que têm alguma deficiência, são as mais importantes. É interessante, porque nós passamos batidos nesse texto e nós não olhamos com esse olhar de aceitação. Talvez porque nesses mais de 2000 anos de história, como cristãos, nós pensamos assim, não, nós somos uma expressão de amor de Cristo, nós estamos aceitando a todos. Mas, quando nós olhamos para essa fatia da população, 46% são muitas pessoas que ainda não estão comungando dessa vida com Jesus e dessa vida com outras pessoas. Sem dúvida alguma, é um desafio missionário gigantesco. Pela tua experiência, quais poderiam ser as orientações, as dicas que você pode dar para nosso telespectador
que está assistindo, acompanhando a gente, para iniciar um trabalho, seja na igreja ou seja na comunidade que ele está inserida, para colaborar, ajudar as pessoas com algum tipo de deficiência? Como começar? Então, observando as categorias. Quando você observa cada categoria, você percebe que cada categoria tem uma forma de se expressar, tem um jeitinho que você pode chegar e ajudar e orientar. Então, se você se focar em uma categoria, por exemplo, nos surdos, que possuem uma linguagem, né, toda especial, e para você se comunicar através dessa linguagem, você precisa aprender uma língua que é muito maior do que nós podemos catalogar, né, porque em cada região do Brasil tem expressões diferentes. Então, se você se focar no surdo, chama, por exemplo, um grupo de surdos para ir à sua casa, faz um pequeno encontro, depois de ter aprendido essa língua de sinais, é óbvio, e você vai perceber a fome que esses surdos têm de conhecer mais a Deus. Se você vai começar com um grupo de deficientes visuais, você vai perceber a sede que eles têm em beber mais da água da vida. Mas as limitações, como falei anteriormente, não são arquitetônicas. As maiores barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam são as limitações ou as barreiras atitudinais, de alguém ir na direção deles e apresentar o amor de Jesus. O fato de eu oferecer o meu braço. Oferecer o braço. Já é uma atitude que abriu ali um diálogo, né, um relacionamento com essa pessoa. Dar um abraço. Coisa simples. Pastor, para aquele portador de deficiência que está nos assistindo, que talvez é um cadeirante e que sente-se excluído da sociedade, qual é a mensagem que você poderia deixar registrada não só para o cadeirante, mas para todos aqueles que estão nos assistindo que possuem algum tipo de deficiência? A mensagem é a seguinte para você. Deus te escolheu para fazer algo maior do que qualquer pessoa pode fazer, para a glória do nome dEle. Talvez você olhando para o seu corpo, você vê algumas imperfeições segundo a sociedade, ou como a sociedade diz, mas quando Deus olha para você, Ele vê um instrumento para a glória do nome dEle. Eu conheço algumas pessoas com deficiência e todas as vezes que eu ouço a história delas ou uma palavra delas, eu sou extremamente impactado, porque ela não consegue ver as suas limitações. Aquilo não é limitação, aquilo não é deficiência. Aquilo é oportunidade de glorificar o nome de Deus. Então, a sua realidade não é limitadora, não é um problema, é uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. E ainda, para fechar, qual é o recado que você dá para nós, ou para os pais, ou para os familiares daqueles que têm uma pessoa na sua família com deficiência? Uma palavra motivadora, não sei, alguma coisa que você hoje está relacionado, ou seja, no seu ministério, que às vezes o pai ou o familiar ou um membro da sociedade acaba olhando ele e excluindo essa pessoa. O que a gente precisa evitar? Essa palavra para você, pai, e para você que está assistindo esse programa, é a de perseverança. Por que perseverança? Com a minha avó, deficiente visual, eu aprendi a olhar para o mundo sem os olhos, ouvindo ou sentindo. Mas eu só pude aprender isso com ela, porque ela tinha deficiência visual. Eu não pude aprender isso com mais ninguém. Algumas coisas você só poderá aprender com teu filho que tem alguma deficiência. Alguns de nós só poderemos aprender alguns significados do amor profundo de Deus com as pessoas que estão ao nosso redor, que têm alguma deficiência. Então eles estão aqui com um propósito muito maior. Como os discípulos perguntaram para Jesus, por que ele nasceu assim, cego? É o pecado do pai, da mãe, de algum familiar, é alguma maldição hereditária? E Jesus falou, não, ele nasceu assim
para a glória de Deus. Então você não recebeu um problema, pai. Você não recebeu um problema, mãe. Você recebeu também uma oportunidade de aprender, de se desenvolver, de conhecer mais a Deus através do teu filho, através das pessoas que estão ao seu redor com alguma deficiência. Sem dúvida alguma, eles podem falar profundamente as coisas de Deus. Bacana. Pastora Dona Irã, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu acredito que eu aprendi muito. Valeu, aprendi muito e eu acredito que você em casa também aprendeu um pouquinho. E eu quero convidar você para pensar um pouquinho sobre tudo isso que nós conversamos neste programa aqui hoje. Pessoas que nasceram ou foram vitimadas por uma deficiência. A pastora Dona Irã falou que não podemos permitir que o preconceito seja uma arma contra essas pessoas, mas nós precisamos amar essas pessoas. E nós podemos colocar as nossas vidas à disposição. Quando você perceber uma pessoa que possui uma deficiência visual, conceda a ela, pergunte se ela precisa de uma ajuda. Eu tenho certeza que podemos sim ser relevante na vida dessas pessoas que precisam da nossa ajuda. E nós podemos ajudar com certeza. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, a sua família. Espero que esse programa tenha sido relevante na sua vida. Fique com a gente e esperamos você todos os sábados aqui pela E Paraná, às 7 da manhã. Que Deus abençoe.